Salto para o Futuro está de volta hoje discutindo as novas tecnologias utilizadas na produção cartográfica. Neste último bloco, as nossas convidadas fazem suas considerações finais. Eu quero começar pela professora Isabel. Quais são os seus destaques, professora, sobre o que discutimos hoje aqui? Eu acho que o que fica é a possibilidade de uso de novas tecnologias e desses recursos. O professor vai ter que ser muito criativo se ele não tem muitas condições na sua escola para trabalhar. Vai se apoiar nos órgãos municipais, estaduais, para conseguir material, fonte, para produzir o seu material didático e trabalhar com os diferentes temas em classe. A questão ambiental é uma questão que pode ser muito bem explorada e isso eu acho que é muito positivo que o professor faça. Planejar, ser criativo na hora de coletar esses dados e, na medida do possível, integrar disciplinas, que ele faça esse trabalho integrador da história com a geografia, das questões ambientais e sociais e da nossa vida cotidiana. Eu acho que isso é muito rico, isso estimula o aluno, estimula o professor. Isabel, a gente ainda tem um tempinho. Eu ouvindo a Valéria no final do bloco anterior, ela falava em alguns alunos, citou aí uma atividade, um exemplo de atividade, e que os alunos tinham algumas dificuldades cartográficas. O que a gente pode entender como aluno tendo uma dificuldade com a cartografia? Quais são essas dificuldades ao longo de um processo ou de produção de mapa, ou de entendimento dessa linguagem, para que o professor possa, talvez, aí, a partir dessas dificuldades, construir um trabalho? A principal é a abstração. É muito difícil você se transportar para aquela realidade que está sendo exposta no mapa ou numa imagem, né, ou numa composição colorida de uma imagem de satélite. Então, é muito importante trabalhar se deslocar para o outro ponto de vista. Eu acho que essa é a grande dificuldade do aluno. Ele se transportar para outro ponto de vista, ele trabalhar a simbologia que nós utilizamos, as cores e os símbolos, que traduzem fatos e que ele precisa decodificar. Essa é a maior dificuldade. Ok. Valéria, por favor. Bom, o sensoramento remoto, ele é muito interessante para o ensino porque ele permite, pode permitir, por meio de atividades de ensino que os professores realizam, pode permitir desses alunos, a depender da solicitação que essas atividades fazem, levar o aluno a produzir conceitos, ao invés de trabalhar com as definições já prontas. E o sensoramento remoto, ele nos dá a paisagem. E a paisagem, ela dá a cara do território. Ela dá para a gente a quantas anda o território. Ou seja, como que esse território está sendo usado. E por meio disso, é que permite essa produção de conceito, esse conhecimento do lugar a partir da realidade de cada aluno. E aí dá para trabalhar de forma interdisciplinar, porque por meio do sensoramento remoto, nós temos permanências e mudanças. Por que em determinados lugares existem coisas que permanecem e existem outras que mudam? Então aí dá para trabalhar de forma interdisciplinar. Por quê? Porque a paisagem aprendida pelo sensoramento remoto dá a cara do território. Que cara é essa, por exemplo? Um exemplo. Toda essa desigualdade, esse uso desigual que nós temos no território. O processo de inclusão e exclusão. A gente pode falar, por exemplo, do desmatamento, quando você quer fazer a avaliação de uma área grande, por exemplo, como a Amazônia, geralmente se faz um estudo a partir desse sensoriamento. Sim, e é interessante lembrar aquilo que a professora Tânia Salsen estava comentando, no vídeo que foi passado. A gente não precisa ir até a Amazônia para saber como que ela é. Assim como as empresas multinacionais não precisam vir até o Brasil para estar determinando quais lugares a serem usados. Tá. Elas podem determinar por meio do sensoramento remoto. Então, isso hoje, essas empresas, as multinacionais, elas utilizam de forma intensa a paisagem dada pelo sensoramento remoto para estar utilizando o território da forma como melhor lhe convier, não respeitando a história de um lugar. Obrigada, Valéria. Angélica? Então, eu gostaria de estar dizendo para os professores que nos assistem que a tecnologia, ela não é um bicho de 7 cabeças, A princípio, ela parece uma coisa misteriosa, mas na época dos homens das cavernas, uma lançazinha feita de pedaço de osso era uma tecnologia nova para a época, Então, na verdade,
a civilização mudou, ela se desenvolveu e agora a gente tem essas ferramentas para estar trabalhando no ensino e que os professores não se desestimulem, que eles procurem ajuda nos órgãos, com os professores, que eles acompanhem e usem essa tecnologia que realmente é interessante para os jovens, para os alunos. É uma maneira de despertar realmente o interesse deles pelas disciplinas, né? E uma maneira de facilitar o entendimento, como a professora Valéria estava falando, das relações do espaço, principalmente no ensino médio, onde a gente observa hoje em dia muita dificuldade de estar lidando com os alunos, no sentido deles estarem realmente interessados, né, em aprender da forma tradicional que a gente sempre aprendeu. No mais, eu queria agradecer a minha participação aqui, incentivar os professores que usem a cartografia multimídia, no sentido de usar os vídeos nas aulas, mesmo filmes no cinema que falam de cartografia de uma maneira sutil, mas que dá para discutir com os alunos em sala de aula, livros interessantes que existem sobre a história da cartografia, porque conta um pouco da história da humanidade, né? Esses dias eu li um livro que eu achei muito interessante, que falava da história de como se descobriu, como calcular a longitude no mundo, e aí não sabia que tantas pessoas tinham morrido em função disso, porque os navios afundavam, que ninguém sabia calcular a longitude. Muito interessante, eu acho que as pessoas iam gostar. São outros recursos que estão disponíveis para o professor. Exatamente. Ok, chegamos ao final da série Cartografia na Escola. Esperamos que você tenha gostado. A sua participação, como sempre, foi muito importante. Eu quero agradecer também as participações da Maria Isabel Castreguini de Freitas, professora da Universidade Estadual Paulista, da Valéria Caseta, pesquisadora também da Unesp, e da Angélica Carvalho de Maio, professora da Universidade do Vale do Paraíba. Professores de todo o Brasil podem nos enviar os relatos de suas experiências. Pode ser por carta, através da caixa postal 50050, CEP 20062-970. Ou, se você preferir, pode ser através do nosso site www.tvbrasil.com.br/salto. Até a próxima série. A gente se vê aqui na TV Escola, o canal da Educação.